E aí pessoal, beleza? Nessa aula nós vamos ver as estruturas de repetição no Python. É usado o for e o while. Com elas temos a iteração no código. O que é iteração? Qual a diferença entre iteração e interação? Porque são duas palavras parecidas, porém distintas. Pois iteração possui ciclos de repetição e acúmulo de experiências. E já a interação seria um relacionamento entre as partes. Por exemplo, o input que a gente viu, o usuário faz uma interação com o programa, ou seja, ele coloca os dados, ele interage com o programa. Agora, não é uma iteração. A iteração se constitui, como dito, são repetições. E nessas repetições acontecem incrementos, decrementos, várias coisas que podemos ver nessa aula. Vamos ver nessa aula aqui. Primeiro vamos ver o laço for. O laço for, ele executa várias vezes algumas tarefas definidas e dentro aqui podemos colocar condições também, de acordo com o número limitado de informação. Por exemplo, vamos colocar aqui for n in range, abre parênteses 10. Aqui o que ele vai fazer? Ele vai fazer 10 iterações. E esse n é o valor desse range aqui. No primeiro ele vai valer 0, no segundo 1, 3, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Para demonstrar, eu vou colocar um print n. O que ele faz aqui então? Ele vai imprimir, para cada repetição ele vai imprimir o n. E vamos executar essa linha. Olha, está aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele executou 10 vezes, mas como o 0 entra na contagem, como a gente viu, ele vai de 0 a 9, beleza? Nesse range podemos colocar de 10,30. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer de 10 até o 30. Então ele vai do 10 até o 29, excluindo o 30. É importante saber disso porque em alguns casos em que você tem que considerar o último número, por exemplo, se você quiser ir do 10 até o 30, coloque 31. Então ele vai fazer do 10 até o 30. Eu vou fazer um caso como se fosse uma aplicação real. Vamos definir uma variável como senha, que é igual a uma string 1, 2, 3, 4. E o usuário vai ter 10 tentativas. Nesse caso, para cada laço de repetição, vai ter uma senha digitada igual a input digite a senha. É claro que não seria uma função correta de fazer para verificar uma senha, mas é só um exemplo para ficar claro para você. E aqui vamos colocar uma condicional if senha for igual a senha digitada, ele vai exibir na tela um print senha correta. Epa, acabei executando aqui sem querer o programa, não precisava agora, porque eu vou fazer uma outra coisa aqui. E else senha print, né? Print senha incorreta. Então aqui eu vou executar o código. O usuário abriu uma caixinha de texto para ele colocar a senha. Vamos colocar a senha 1254. Senha incorreta. Digita a senha 1258. Senha correta. 1234. Senha correta. E assim ele vai executar 10 vezes. Se a gente colocar aqui, ele vai tentar até 10, daí ele vai parar. No final aqui, podemos colocar print if n for igual a 9, que ele vai de 0 a 9, print
você ultrapassou as tentativas. Só que isso aqui ele vai executar sempre, porque sempre vai passar 10 vezes. Para isso não acontecer, temos que interromper quando o usuário colocar a senha correta. E aqui podemos colocar uma função, um comando chamado break. Isso aqui o que vai acontecer? Quando o usuário coloca a senha, se ele acertar de primeira, ele já vai entrar nesse condicional, vai dar como correto, senha correta, e ele vai interromper, sei lá, ele vai quebrar. Se ele estiver na primeira iteração, ele já vai sair dessa iteração. Vamos ver como vai funcionar? Olha lá, insira a senha 1587. Senha correta 1, 2, 3, 4. Senha correta. E ele não deu como esse comando aqui, porque o n ele não está igual a n. O n foi igual a 0, 1. O n foi igual a 1. Agora vamos ver o laço while. O laço while é parecido com o for, mas ele não tem um limite de um range, né? Igual o for, laço for. Usando o exemplo da senha, podemos colocar aqui while senha for diferente de senha digitada. Então, executa o comando. Senha digitada é igual a input, digite a senha. Isso aqui que ele já executou por causa que aqui em cima a senha é igual a senha digitada. Vamos colocar aqui só para a gente igual a 0, por exemplo. Por que eu fiz isso aqui? Isso aqui, quando você executa no Jupyter, né, que eu estou usando aqui o programa para você manipular seus códigos em Python, estou usando Jupyter, então ele executa cada quadrado que é uma célula. Nessa célula, ele já definiu como a senha é igual a isso aqui, tá certo? E a senha digitada, ele gravou, ele está gravado que é o valor que eu digitei aqui, no caso 1264. Por isso que eu coloquei aqui senha igual a 0. E vamos executar isso aqui agora. Olha lá, senha, por causa que a senha digitada é igual a 0. Digita uma senha. Se eu for dando enter, colocando senha aqui, qualquer senha aqui, ele não vai sair desse laço. Ele só vai sair quando eu colocar 1, 2, 3, 4. E daí ele termina a execução do programa. Então você vê que ele não tem limite. Isso é importante quando você não quer que o programa pule para a próxima etapa, pule para o próximo passo, para executar alguma tarefa. Ou seja, ele vai ficar parado naquele loop até que aquela condição seja satisfeita. No caso aqui, nosso foi a senha, mas podia ser um número maior que zero, um produto maior que 2,50, por exemplo, e assim vai. Ao invés de usar isso aqui, podemos colocar while true também, e aqui embaixo, if senha for igual a senha digitada, então ele vai falar aqui print senha correta e ele vai sair desse laço através do break. E para ficar um pouco mais interessante, vamos colocar aqui if input. Aí vamos colocar aqui deseja continuar. Aqui ele vai fazer aqui, ele vai verificar esse input como uma variável, só que não está atribuído a nenhum nome, ele está verificando diretamente aqui. Daí ele vai fazer if, se input for igual a zero, aqui podemos colocar zero para sair. Se o input for igual a zero, então print você não teve acesso.
e vai dar um break aqui também. Vamos executar isso aqui. O usuário está tentando entrar num programa, ele não está digitando a senha correta. E ele está tentando, ele não quer sair, ele quer tentar. Putz, ele fala assim, agora eu não consigo mais acessar, não lembro minha senha. Eu vou ter que sair do programa, como é que eu faço? Eu aperto 0 para sair. E ele já saiu, você não teve acesso. Esse é o que faz o laço while. Então, basicamente, o for e o while funcionam dessa maneira. Ficou uma forma bem resumida, mas acredito que você tenha entendido. Para quem nunca viu laço for, laço while, vai entender. E nas próximas aulas vamos tentar executar algumas aplicações práticas. Mas acho que antes é interessante a gente conhecer os dicionários, listas e tuplas, que são estruturas de dados do Python. Ela, em conjunto com os laços de repetição, com as estruturas de repetição, vai ver que vai ser muito útil em aplicações do dia a dia mesmo. É claro que a gente não vai ver ainda não vamos ver isso aqui virando programa de computador, virando um aplicativo para celular, mas vamos executar essas linhas porque essa é a base. Vamos ter que entender essa base primeiro para daí partir para as interfaces e transformar os nossos programas transformar para o usuário realmente interagir com eles da forma real. Por isso é importante ter paciência e entender cada linha, cada passo do programa, porque lá na frente o básico vai ser muito importante. Então é isso, essa é a nossa base das estruturas de repetição. Espero que tenha ajudado. Muito obrigado e até a próxima.